Nós hoje, dentro do programa de doenças infecciosas, falaremos sobre uma doença que é a hanseníase. A hanseníase é uma doença causada ou provocada por uma bactéria chamada de Mycobacterium leprae, também conhecida como bacilo de Hansen. A hanseníase ela é uma doença crônica infecto-contagiosa que data de muitos anos atrás. Na verdade, é uma das mais antigas doenças que conhecemos, antes chamada ou também conhecida como lepra. Hoje isso mudou, o termo é outro, é hanseníase, e o paciente ele tem um tratamento e que quando se submete a ele de forma disciplinada, correta, ele consegue atingir a cura. Mas como se dá a transmissão da bactéria causadora da hanseníase? A transmissão se dá através da via inalatória, são liberadas gotículas de saliva. É necessário que o portador da bactéria ele libere essas gotículas e alguém que seja saudável esteja em contato direto e contínuo com essa pessoa portadora. Então, a transmissão se dá pelo contato direto e prolongado com alguém portador, ou seja, com um doente de hanseníase. Os sintomas da doença. Os sintomas variam, mas os mais marcantes são manchas e perda da sensibilidade, porque a bactéria ela afeta diretamente nervos periféricos. Então, essas manchas elas podem mudar com relação à cor, manchas esbranquiçadas a tons mais amarronzados ou avermelhados. E é possível que também haja caroços, presença de caroços, quando a doença ela avança um pouco. Ainda nesse quadro de avanço da doença, é interessante notar que alguns pacientes eles apresentam a perda da extensão dos dedos e do punho, que é a chamada mão caída. Os dedos eles ficam na forma de garras. Os pacientes eles não conseguem mais estender ou esticar os dedos. Também, no quadro grave da doença, a bactéria ela começa a causar lesões, ulcerações na cartilagem do nariz, que é o nariz desabado, quando a cartilagem, essa parte mais mole do nariz, começa a causar nela ulcerações ou lacerações, Começa-se então a perder essa cartilagem. A doença, ela, além desses sintomas e da forma de transmissão, é interessante nós falarmos sobre a questão do diagnóstico. Como se dá o diagnóstico de hanseníase? O diagnóstico se dá, pessoal, através da avaliação feita por um especialista, por um médico na área das manifestações clínicas do paciente. Então, ele chega, ele apresenta os sintomas, manchas pelo corpo, pode ser um dermatologista ou um infector, que possa avaliar direitinho as manchas e perceber que esse paciente ele perdeu a sensibilidade à dor, a sensibilidade térmica e a sensibilidade tátil da região. É interessante também notar que o exame que é feito à base do diagnóstico é avaliado o bacilo presente no organismo. Então, é possível também fazer exames para avaliação desse bacilo que vai estar presente no organismo do portador. O tratamento ele é custeado totalmente pelo Sistema Único de Saúde, é a base de uma poliquimioterapia, que é a associação de medicamentos chamados de antimicrobianos. Mas, professor, quimioterapia não está mais associada a câncer? Por que você está falando de quimioterapia ou poliquimioterapia para pacientes com hanseníase? Entendam, o termo quimioterapia, se nós destrincharmos o termo terapia, tratamento, quimio, substâncias químicas, medicações, medicamentos. Então, nós teremos aí uma poliquimioterapia, que são medicamentos que também são utilizados no tratamento de pacientes com hanseníase. Não são os mesmos medicamentos, mas estou me referindo a uma quantidade de medicamentos, que por isso o termo poli, uma quantidade associada para poder tratar essa bactéria dentro do organismo de portadores com hanseníase. E por serem medicações, então químio. Por ser um tratamento, então o termo terapia. Ok, pessoal? Então é isso. A doença hoje, ela tem cura, o tratamento realmente ele evolui para um quadro bem benéfico. Antes, doentes, eles eram isolados da sociedade, eles
não tinham contato nenhum com outras pessoas, e isso se dava porque a doença estava muito ligada a uma questão cultural e religiosa de que era possível que o paciente ou doente tivesse pecado ou estivesse impuro, e por conta disso ele era afastado. Hoje isso mudou. O tratamento ele ocorre em casa, o paciente ele é tratado, e também aqueles que estão próximos dele, que têm contato contínuo prolongado, precisam fazer um exame para, se caso der positivo, eles também iniciarem o tratamento. Detalhe: uma vez iniciado o tratamento da hanseníase, o paciente ele não transmite mais a bactéria. Na região metropolitana do Recife, aqui nós temos um hospital especializado no tratamento da hanseníase, que é o Hospital da Miroeira. Esse hospital ele fica no município do Paulista, e para quem conhece aquela área ou região entre a Miroeira e o bairro de Santa Casa, em Olinda, ele fica na divisa entre um município e outro. Então, entre Olinda e Paulista, na ladeira de Miroeira, teremos na descida dessa ladeira o hospital próximo ao terminal de Santa Casa. Então, para quem vai por Águas Compridas, em Olinda, no terminal de Santa Casa vai dar logo de frente. E para quem conhece aquela área ou região entre a Miroeira e o bairro de Santa Casa, em Olinda, ele fica na divisa entre um município e outro. Então, entre Olinda e Paulista, na ladeira de Miroeira, teremos na descida dessa ladeira o hospital próximo ao terminal de Santa Casa. Então, para quem vai por Águas Compridas, em Olinda, no terminal de Santa Casa vai dar logo de frente com o Hospital da Miroeira, que antes ele era considerado Hospital dos Leprosos, e hoje esse termo ele não é mais utilizado, ok? É isso aí, pessoal. Bom dia para vocês, um grande abraço.